Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Mente e Saúde. Nós hoje vamos dar continuidade à segunda aula falando sobre a ansiedade. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma abertura geral falando sobre este mal que tem assolado a nossa sociedade, assolado o nosso país, o mundo, principalmente nesses últimos 16 meses, 12 meses, por conta da pandemia do Covid-19, gerando uma ansiedade, uma tensão enorme, medo, angústia nas pessoas. E tratar esse assunto vai ser fantástico, porque eu posso te ajudar aqui a desenvolver alguns hábitos, alguns costumes, vencer outros costumes e outros hábitos que te aproximam da ansiedade, que te deixam um pouco mais ansiosos. Para tanto, essa conversa que nós vamos ter hoje aqui vai acontecer logo depois da vinheta. Muito bem, voltamos aí então agora com a nossa segunda aula falando sobre a ansiedade. Mas antes de entrar na aula, eu quero agradecer aqui a Maria Salete Storck, que comentou na aula passada nossa, né? E infelizmente nós tivemos um probleminha técnico com o áudio e realmente, Maria, você está certa. Nosso áudio ficou estourado, ficou baixo demais, ficou ruim e nós estamos aí fazendo o possível para corrigir essa situação. Outra coisa interessante que a Maria mencionou aqui, vou ler para vocês. A ansiedade também surge quando a gente vai ser avaliada, por exemplo, numa prova do Detran. Aí quando eu pensei, qual o problema de eu ser avaliada? A ansiedade diminuiu um pouco quando eu aceitei que não tinha problema em ser avaliada. Muito legal, interessante e colaborativa a Maria Salete aqui compartilhando conosco. Ela tinha medo de ser avaliada. E realmente esse é o ponto que nós tocamos na nossa aula passada. Nós tememos o desconhecido, né? E mesmo que nós tenhamos um contato, como por exemplo ela teve com o veículo, aprendeu as normas, as regras, as leis de trânsito dentro do Código de Trânsito Brasileiro, teve o acompanhamento do instrutor na autoescola em que ela procurou para fazer as suas aulas, mas no momento que ela entra no veículo, então ela se sente ameaçada, se sente acuada, medo do desconhecido que está sentado ali do lado dela avaliando o examinador. Então ela tomou a decisão de pensar, qual é o problema de eu ser avaliada? Muito bem, exatamente, esse é o primeiro passo. Um passo decisivo para superar a ansiedade, né? Reconhecer que você é uma pessoa comum, normal. Qual o erro? Qual o mal em ser avaliado, em ser avaliada? É uma necessidade pela qual ela precisava passar e ela compartilhou aqui conosco que isso diminuiu um pouco a tensão dela. Na nossa sequência de hoje, eu quero passar para você que está aí nesse momento chegando no nosso canal, algumas dicas. Nós teremos mais fora essa aula de hoje, mais 2 aulas. E essas aulas vão ser dicas, orientações para você vencer a ansiedade. A dica de hoje eu gostaria de começar pelo caminho da alimentação. Sim, por quê? Porque as nossas atitudes fisiológicas, elas influenciam nas nossas reações psicológicas também. Então, o nosso canal é Mente e Saúde. E eu não posso falar da mente sem envolver o tratamento que muitas vezes nós damos ao nosso corpo de uma maneira errada. E a alimentação é um aspecto que não podemos negligenciar quando falamos de ansiedade. Eu mencionei aqui que o primeiro e decisivo passo para superar a ansiedade e o medo excessivo é reconhecer que todos nós temos medo. Todos nós temos um medo sem exceção. E grandes ou pequenos, nós precisamos entender, compreender esses medos. O segundo passo é procurar ajuda especializada. Procure um profissional que possa atender às suas necessidades.
Se você tem ideia de que você possivelmente tenha ansiedade, esse profissional vai dar ali um diagnóstico mais assertivo e os tratamentos adequados. Qual é o nível dessa ansiedade? Qual é o grau? Qual é o tipo? Assim sendo, se for o caso, você sendo diagnosticado e realmente der início ao tratamento, leve o tratamento a sério. Leve o tratamento a sério, assim como você leva outras doenças a sério, como por exemplo, se você tem hipertensão, diabetes, um efizema pulmonar, taquicardia, leve o tratamento a sério. Não se envergonhe. Não adianta você se envergonhar, não preciso me esconder, nem você, de você ter ou eu ter ansiedade. Aprenda também, importante você aprender tudo sobre esse transtorno que possivelmente você venha a ter, né? Porque aprendendo você vai dar espaço, né, para autoconfiança e vai deixar de lado o medo. Não apenas ficar passivamente esperando, né, que essa ansiedade suma, que ela desapareça, né? Não adianta você ficar esperando sentado. Você precisa sim ir atrás de uma resposta prática, efetiva. Eu queria compartilhar com vocês aqui esses princípios dietéticos, né, em relação à alimentação. Muitas pessoas não se dão conta, muitas pessoas não se dão conta da necessidade de cuidar dos alimentos em que elas ingerem. E as pesquisas médicas têm indicado cada vez mais que a nutrição adequada, né, principalmente nesses últimos 30 anos, os estudos em torno disso têm sido cada vez mais profundos, né, que alimentos, bebidas, suplementos podem agravar e desencadear sentimentos de ansiedade. Determinados tipos de bebidas e suplementos alimentares. Alimentos a serem evitados. Aqui eu separei uma lista para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Cafeína. A cafeína é o primeiro da lista. Por que a cafeína? A cafeína nós encontramos ela onde? No chá preto, nós encontramos ela também nos refrigerantes à base de cola, não vou falar marca, né? Mas vocês já podem subentender bem. Então a cafeína, ela deflagra a ansiedade e até os sintomas do pânico. Ela vai ali elevar o nível de adrenalina no cérebro. Então quando você toma aquele cafezinho, né? O neurotransmissor que aumenta a vivacidade ali, ele vai a 1000. A cafeína, então, estimula a descarga de hormônios do estresse ali, principalmente o cortisol, falei dele na nossa aula passada, e esse cortisol vai ali estimular as glândulas suprarrenais, intensificando mais os sintomas de nervosismo e de ansiedade. Outro problema da cafeína é que ela vai exaurir as reservas de vitamina B e de minerais essenciais para o corpo. Feito isso, vem aquela oscilação no humor, sensação de fadiga. Então se pensa muitas vezes, vou tomar um cafezinho para dar uma animada, né? Porém, essa animação, ela vai ter um custo. E a deficiência desses nutrientes que eu acabei de mencionar aqui, como o potássio, o cálcio, que são causados pela presença da cafeína, vão trazer esse custo de aumento da ansiedade, oscilação do humor. A exaustão aqui do complexo B, né? A exaustão no sentido de que termine, de que diminua a presença de complexo B no organismo, né? Vai trazer a interferência no metabolismo ali do carboidrato e no funcionamento saudável do fígado. Se você sofre então de ansiedade, independente da causa, eu recomendo que não faça o uso de café ou que reduza drasticamente uma xicrinha no dia apenas e tente eliminar os refrigerantes da sua dieta, porque eles não contribuem em nada para o organismo ser saudável. Nós temos alguns chás, algumas ervas, chás à base de ervas como a camomila, cidreira, erva doce, hortelã-pimenta, que vão exercer ali um efeito benéfico no organismo e no sistema nervoso. Porém, o café é o principal vilão que vai contribuir para que o seu nível de ansiedade aumente e não diminua.
Segundo alimento que eu gostaria de mencionar aqui, utilizado amplamente, principalmente pela indústria, é o açúcar. A glicose é a forma simples que proporciona ali ao corpo a principal fonte de energia. E essa energia, para as principais funções do organismo, ela é necessária. Só o cérebro, por exemplo, consome 20% do total da glicose que o corpo produz ou recebe em média. E dessa maneira, é importante nós pararmos para pensar como eu ingiro, como eu introduzo esse importante alimento no meu corpo, que pode afetar ali o meu estado de humor. O ideal é ingerir a glicose em usando maiores quantidades de carboidratos, que são açúcares. Porém, os carboidratos complexos. E esses carboidratos complexos são encontrados aonde? Nos cereais integrais, nas batatas, legumes, frutas. Então, os açúcares desses alimentos, quando são ingeridos por nós, são digeridos lentamente e liberados na circulação. Agora, quando eu busco o carboidrato simples, né, jogando na minha corrente sanguínea, aí então o açúcar refinado, também a digestão de alimentos como o açúcar mascavo, mesmo o açúcar mascavo, ele apresenta essa quantidade de excesso, o refrigerante, o sorvete e outros doces, e as massas, os pães feitos de farinha branca. Então é retirado todo o farelo do pão, dessa farinha, né? Ácidos graxos essenciais e nutrientes que deveriam funcionar como açúcares simples, não funcionam mais. As massas, os pães feitos de farinha branca, onde é retirado todo o farelo, o ácido graxo, os essenciais e nutrientes que funcionam como açúcares simples. Então aquilo que era benéfico é tirado então desses produtos, se tornando industrializados. A farinha branca, o açúcar branco, e são derivados aí na indústria de biscoitos e massas, enfim. E com o predomínio do açúcar simples em muitos alimentos, a nossa sociedade acaba produzindo milhares e milhares de viciados em açúcar em todas as faixas etárias, né? Nós temos crianças viciadas em açúcar, temos jovens, temos adolescentes, adultos, idosos viciados em açúcar. Não tenha dúvida que o açúcar, o excesso de açúcar, estressa muitos sistemas do nosso organismo. E intensificando assim, a tensão no fígado, no intestino, no sistema digestivo. Uma dica é você nós procurarmos satisfazer o desejo do doce mudando para alimentos mais saudáveis. E essa alimentação saudável é uma reeducação, na verdade. E o ansioso, ele fica ansioso em querer mudar de condição. E esse processo de mudança, ele é somático, gradativo e muitos querem resultado da noite para o dia. Essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje são dicas preciosas e não medicamentosas para superar a ansiedade. Ou seja, não existe uma pílula mágica, existe um processo, porque a ansiedade normalmente ela é gerada por maus hábitos que nós desenvolvemos. Existe tratamento medicamentoso? Sim, existe. Mas essa nossa conversa de hoje aqui poderá te ajudar a entrar num estado de reeducação na questão alimentar que vai te ajudar na sua reeducação emocional. E é claro, na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro, eu vou abordar um outro aspecto. Hoje, a abordagem da alimentação eu entendo como fundamental porque se nós formos querer atacar aquilo que está lá na frente, sem ter a base que está aqui, a minha alimentação, a sua alimentação, o nosso corpo vai começar a ter reações, determinadas reações, e você não vai entender por quê. Por que eu explodi tanto hoje? Por que hoje eu estava tão ansioso? Porque você tomou muito café, porque você comeu bastante doce da confeitaria, porque você tomou muito refrigerante. Então, esse processo que passa desapercebido muitas vezes, faz com que você esteja alimentando a sua ansiedade literalmente pela boca. Muitas vezes é o que acontece.
Outro grande vilão aqui, antes de eu abordar, deixa eu só mencionar aqui mais um alimento que você pode substituir o açúcar. Você pode usar o mel. Procure sobremesas aí feitas de cereais, de frutas, com biscoitos de farinha de aveia, com suco de fruta e mel, ok? Para dar uma reduzida no uso do açúcar. Outro grande vilão e que ajuda o nível de ansiedade chegar lá nas alturas é o álcool. O álcool é também um açúcar simples e muito mais consequente no organismo. É um irritante do fígado e de outras diversas partes do aparelho digestivo. E, além de poder causar inflamação no pâncreas, pode deflagrar um quadro de diabetes e o sistema nervoso é particularmente suscetível aos efeitos do álcool. Todos nós conhecemos bem, a mídia em geral fala sobre as dependências a que o álcool pode levar o indivíduo. Os principais sintomas ali colaterais do álcool, a coordenação motora, a ansiedade, a depressão, acessos irracionais de cólera, baixa capacidade de julgamento, perde completamente a noção do tempo e das coisas. A partir disso, o álcool vai ser o que vai destruir ali os neurônios, afetando a comunicação e a capacidade de resposta psicológica e, enfim, na tomada de decisão. Então, o álcool para o ansioso é realmente também um outro veneno. Suplementos alimentares, você que faz academia, mas vive super ansioso, o que será que pode estar acontecendo? O que tem por trás dessa ansiedade? Eu vou à academia, eu malho, então quer dizer que você toma suplementos alimentares? Muito bem. Alguns desses populares suplementos alimentares podem conter adoçantes sintéticos, como aspartame, glutamato monossódico e outros alimentos aí conservantes, né? Que nós encontramos nitratos, nitritos, que podem ter alergênicos e podem desencadear também uma crise de ansiedade em muitas pessoas. E alguns relatórios em algumas clínicas, alguns pacientes disseram que sim, ao usarem o adoçante artificial, precipitadamente eles entraram em um pré-pânico. E essa taquicardia normalmente acontecia quando? Quando eles haviam feito o uso justamente do adoçante artificial. Então chequem os rótulos ali dos alimentos para evitar essas reações desagradáveis. Tem os nitratos, os nitritos, o glutamato monossódico, que é responsável por dar aquele sabor diferente, para que você não seja uma vítima aí desses conservantes que se encontram nesses tipos de alimentos. Outro alimento que muito utilizado em larga escala, laticínios e carnes vermelhas. As carnes vermelhas, elas devem estar em menor quantidade de uso, fazer parte da dieta de uma forma muito moderada, uma vez que tanto as carnes vermelhas e os laticínios fazem com que o nosso sistema digestivo faça muito mais esforço no processo de digestão. Por essa razão, então, agravam aí a depressão e a fadiga, aumentando os sintomas de ansiedade. Mas então, o que eu posso comer, Fábio? O que eu vou comer nesse contexto aí? Vamos ver aí alimentos que aliviam a ansiedade. Alguns grupos de alimentos são tolerados por quase todos os tipos de pessoas ansiosas, até mesmo aquelas que são extremamente ansiosas. E esses alimentos ali, a maioria deles são frutas, legumes, verduras, féculas, alguns cereais, arroz, nozes, quinoa, amaranto, milho, a gama dos vegetais. Então, à medida que você vai se sentindo melhor, você pode então acrescentar ali a carne branca, o peixe, e são alguns alimentos aí excepcionais para o alívio, né, da tensão e do estresse, esses aí que eu acabei de mencionar,
e além de ajudar a repor o cálcio, magnésio, potássio e outros que são gigantes aí como fonte desses minerais: espinafre, brócolis, couve, beterraba, a folha de mostarda, a folha da própria beterraba. Você corta a folha da beterraba e joga fora? Tá desperdiçando, hein? E algumas verduras que são ricas em vitamina C, que também são importantes. Couve de Bruxelas, o brócolis, couve-flor e a couve-manteiga são ricas em vitamina C. As pessoas dizem: a laranja é legal? Sim, legal. Entretanto, essas verduras que eu acabei de mencionar, elas deixam a laranja muito para trás. E a dieta em frutas também. Morangos, amoras, framboesas, melões, laranjas também são ricas em vitamina C. Uvas e bananas já encontram aí reposição do cálcio e magnésio. E em fase de muito estresse aí, sucos de fruta. Olha só, suco de fruta eu posso usar? Evite o suco de fruta. Por quê? Porque o suco, ele não contém o volume de fibras inteira. Então, quando você moe a fruta, esse volume de fibras diminui, fazendo com que o açúcar contido na fruta tenha praticamente o mesmo efeito do açúcar comprado lá na prateleira do mercado. Então, procurar consumir a fruta in natura, sendo assim o seu efeito mais potencializado. Nós temos féculas, temos legumes, temos cereais integrais, que estão todos nessa lista aí que você pode usar e abusar sem problema nenhum. O arroz integral, também fantástico para isso. Sementes, nozes e carnes e peixes, como eu disse, deixa lá para o finalzinho da sua lista. As pessoas muito ansiosas ali podem comer ali um pouquinho de salmão, um atum, a cavala e a truta, que são indicados para que ajudem a produzir os elementos necessários para reduzir a ansiedade. Fundamental aí para a pessoa que quer aprender a controlar a ansiedade, também começar a ter o seu diálogo interior. Conversar um pouco mais consigo mesmo e saber onde ela estava, onde ela está e onde ela deseja chegar. Essa conversa, esse diálogo interior faz com que o indivíduo tenha uma reflexão daquilo que o incomoda, daquilo que ele deseja mudança, e a partir do momento em que o corpo começar a responder essas reflexões simples, com certeza em um momento de ansiedade serão tomadas decisões mais assertivas, serão tomados posicionamentos às vezes pequenos, mas gigantes para o desenvolvimento e para a mudança de hábitos. Mais uma vez, quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui juntos e deixar o meu convite para que você, na nossa terceira aula, na semana que vem, nós possamos compartilhar um pouquinho mais esse nosso canal com os colegas, com os amigos, com os familiares, porque aqui no canal Mente e Saúde, o seu bem-estar ele é tratado de maneira integral. Deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe a sua opinião, como a nossa colega Maria Salete Storch fez. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.